todo teólogo tem sempre que deixar aberta a possibilidade do milagre, teoricamente. Mas quando você mostra um milagre para ele, ele resiste até as últimas na verificação de um fato empírico. Ele é o sujeito que nega um milagre em particular, mas supostamente está sempre aberto para a possibilidade do milagre. Eu vou pegar por este veio aí, algo do que eu acho que permeia a civilização ocidental, que é este impulso muito grande de verificar até as últimas consequências os fatos alegados. Eu acho que isso tem que ser melhor investigado, deve haver referências a esse respeito, mas eu acho que essa neura que nós temos hoje em dia, que a mentalidade cientificista tem hoje em dia, pelas minúcias nos últimos detalhes dos fenômenos, deve ter nascido dentro da cristandade com a preocupação de checar e verificar os milagres alegados em diversas comunidades, diversas épocas. Filosofia de Aristóteles, por exemplo, para descrever o que são os seres, não é difícil entender o que dos seres que a ciência moderna tem foco. Todo ente material é um composto indissolúvel de matéria e forma. Forma responde à pergunta, o que é? E matéria responde a várias perguntas diferentes, mas uma delas é, de que é feito? De que são feitas as coisas? E aí a gente começa a entrar no que a ciência moderna tem feito. Os cientistas, e mais ainda filósofos, da entrada da modernidade, não tinham razão quando diziam que não importa a forma substancial dos escolásticos, né? A forma substancial das coisas, se é um passarinho, se é uma pedra, isso não me importa. E talvez nem exista, essa é uma inferência errada. Isso deve estar na nossa mente, é a nossa mente quem projeta essas formas no ser, para o exterior. O que nós temos certeza que existe é essa matéria mais inanimada no fundo. É um erro dizer que o passarinho é a soma dos seus átomos. Mas ele vira isso, depois você mata ele e esfarela ele e procura estudar a matéria da qual ele é feito. Então não é que os entes sejam matéria. Matéria responde à pergunta de que são feitas as coisas. E para rastrear isso você precisa quebrá-la, quebrar as coisas. O que a física e a matemática têm feito é o seguinte: não importa qual é a forma substancial da coisa, porque eu vou destruí-la. E não importa quais são as qualidades sensíveis que a coisa nos mostra. Quando eu vejo uma maçã vermelha, Descartes, uma série de filósofos e cientistas dizem o seguinte: olha, eu não sei se é maçã e não sei se é vermelho. Então, desses três andares de forma substancial, quantidade e qualidade, a filosofia moderna retirou do seu assunto o que é a forma substancial, o que são as qualidades sensíveis, e ficou com um recorte do mundo. Um recorte quase que puramente quantitativo. Não dá para reduzir as coisas a quantidades puras, porém elas sempre vão nos mostrar aspectos quantitativos, quando você choca, quebra, evapora e etc. É claro que com um ferramental pobre metafisicamente pobre, como este, você não vai conseguir, de forma alguma, contradizer alguém que está olhando a realidade integral e cheia. Pelo menos com forma substancial e qualidades sensíveis. Muito menos ainda para uma realidade mais cheia, que possa conter outros estratos da realidade, advindos da fonte do próprio ser. Então, como o Olavo vem dizendo, todo acontecer é um acontecer concreto. Mas tudo que as ciências particulares estudam são recortes abstrativos, né? Esses recortes estão nos fenômenos, mas eles não constituem um fenômeno, não são o fenômeno. E dentro do que é o milagre,
Se você ficar só com o aspecto quantitativo, ainda assim, ou quantitativo, ou aspecto puramente médico, que de certa forma também lida com a matéria num nível mais alto, mas ainda são aspectos físicos, materiais, o máximo que você pode afirmar, o que não é pouca coisa, é atestar se o fato ocorreu ou não. Né? Atestar empiricamente, olha, tal fato é assim. Agora, a causa disso eu não sei. A inteligência humana, ela própria, não tem explicação. Por exemplo, como é que um bicho, como nós somos bichos, evidentemente, chega a ter uma concepção de um negócio chamado infinito? O que significa infinito para um jumento, para um urso, para uma minhoca? Não significa nada, isso é absolutamente inconcebível. A concepção, por exemplo, de uma verdade apodíctica, a verdade irrefutável, como 2 mais 2 é 4. Para um animal, isso é absolutamente inconcebível. Ora, examinando nós fisicamente, a diferença de nós e dos animais é pouca. Então, quer dizer que existe um fator extra operando na inteligência humana. A inteligência mesmo, ela jamais terá explicação, tá certo? No nível puramente humano. O ser humano tem capacidades intelectivas que transcendem a animalidade de tal maneira que você tentar encontrar uma explicação na fisiologia, na evolução, etc., é uma bobagem. Se você pegar toda a evolução animal, bom, tá certo. Agora vamos supor que a teoria da evolução seja certa. Agora, me explica pela teoria da evolução como foi que Charles Darwin a descobriu. Evidentemente, uma teoria que não se explica a si mesma, está faltando algo nela, né? Quer dizer, numa certa data, na escala evolutiva humana, aconteceu que este processo evolutivo se tornou autoconsciente. Como foi que isso aconteceu? Me explica isso evolutivamente, pela evolução das espécies, pela seleção natural. Não dá, você tem que apelar a um outro elemento. Agora, em geral, as pessoas não buscam explicações na esfera da inteligência superior. Elas não querem inspiração para descobrir a verdade. Elas querem descobrir uma verdade que já combine com aquilo que elas sabem antes. Assim não dá. Pô. Então, quer dizer, o procedimento científico, ele mesmo não tem explicação científica. Então, por que um sujeito, dois camaradas estão investigando uma coisa, um descobre, o outro não? Por quê? Não tem explicação científica para isso. Quer dizer, as grandes realizações da inteligência humana são inexplicáveis nos termos de uma concepção fechada. Só se você entender que a inteligência humana é continuamente alimentada desde uma fonte que a transcende, aí você começa a entender tudo. Essa fonte não é por si mesmo ininteligível. Ao contrário, é supremamente inteligível. Quer dizer, quando você começa a levar em consideração essa supra-inteligência divina, você começa a participar dela. Ela começa a te iluminar. E esse é o caminho que todos os místicos sempre seguiram. O problema da abordagem científica do que quer que seja é que toda a ciência ela existe para estudar um determinado campo de fenômenos. E esse campo se constitui basicamente da distinção entre ele e outros campos. Por exemplo, a distinção entre a fisiologia e a patologia. Esses métodos são determinados na própria inauguração da ciência. E daí para dentro ela só vai estudar o que caiba dentro dos seus métodos. Portanto, ela não pode estudar nenhum fato concreto. Isso quer dizer que existe sempre uma tensão cognitiva no ser humano entre o conhecimento científico e o conhecimento do fato concreto. Though the supernatural proves to be incomprehensible from our contemporary scientific point of view, such was by no means the case in ancient times. For whereas our contemporary science
envisages a universe in which the anima and spiritus levels are missing, it appears that not a single pre-modern civilization has entertained such a truncated worldview. The miraculous was therefore perceived in ancient times as an intervention from a higher sphere, which in truth it is. What has obfuscated the issue in modern times is the misbegotten post-Enlightenment worldview, which reduces the cosmos to its lowest domain. Yet it happens that the picture is about to change, for it has come to light in recent years that this outlook proves ultimately to be untenable. Though as yet officially unacknowledged and unrecognized, the fact is that scientific discoveries in various fields have come to light which flatly contradict some of the basic tenets underpinning our purportedly science-based Weltanschauung. It appears that the arc of history, which began 4 centuries ago with Galileo and Newton, is now irrevocably drawing to its close. To the skeptics we can say the official belief that, quote, science has disproved the possibility of miracles has now been itself disproved on solid scientific grounds. In particular, it has been shown on the basis of quantum theory, and thus on the foundational level of physics per se, that there exists a hitherto unknown causality termed vertical, more basic than the kind previously known to physics, henceforth termed horizontal. The crucial fact has emerged that vertical causality overrides horizontal. If therefore we conceive of a miracle as an event which contradicts the laws of physics, it follows from the aforesaid that physics does not exclude the miraculous. It has in fact become known that the laws of physics are being violated not only in the case of what we term miracles, but in countless other ways as well. For example, in human acts exemplifying what is traditionally termed free will. One can now affirm this on rigorous mathematical grounds. The Enlightenment claim to the effect that everything moves according to the laws of physics has thus been disproved. Ora, definir um milagre como aquilo que não tem explicação científica é o absurdo dos absurdos, porque a quase totalidade dos fatos da realidade não tem explicação científica. Por exemplo, eu jogo um tijolo do lado da casa, o tijolo se espatifa em 5.000 pedaços em vez de se estilhaçar em 10.000. Por quê? Não tem nenhum meio de você explicar isso cientificamente. Por que que a Hillary Clinton perdeu a eleição? Não tem explicação. Por que que um sujeito caiu da escada? Por que que um caiu da escada e saiu inteiro e o outro quebrou a perna e morreu? Não tem explicação. Então, a quase totalidade dos fatos não tem explicação científica, pela simples razão de que nenhuma ciência estuda fatos concretos. Ciência só estuda fatos previamente recortados segundo um conceito que é delimitado segundo o campo dessa ciência. Tá certo? Isso não é um fato concreto, isso é um recorte, é uma faixa da realidade. E toda a ciência estuda somente esse tipo de fatos. Toda ciência começa com um recorte. Um recorte, primeiro, material. Que tipo de ser eu vou estudar? Depois toda ciência faz uma pergunta sobre os seres. Que tipo de pergunta eu vou responder a respeito daqueles seres? Eu não vou responder a todas as perguntas. Então, o resultado final de toda a ciência são sempre afirmações muito gerais, leis ou teorias muito gerais, sobre pontos muito específicos que foram recortados do objeto. Getting back to ordinary miracles, defined by the fact that they violate what we take to be laws of nature,
Modern science can at best verify that such a breach has actually taken place, but cannot explain by what means this deviation from normalcy could have occurred. For the very fact that it has occurred proves that the science in question has its limitations, that in fact it falls short of the full truth one normally takes it to be. It can therefore tell us nothing whatsoever concerning the true cause upon which the miracle is based. To understand the miraculous, to the extent that this is possible for us, we need consequently to turn elsewhere, to philosophy and theology first of all, and to such sources pertaining to pre-modern sciences as may yet be accessible. And for my part, whatever remains incomprehensible after all this has been accomplished may be safely ascribed to the inscrutable will of God. Se nós perguntamos o que é um fato concreto? Bom, um fato concreto é o fato, vamos dizer, cuja essência ou cuja definição está articulada com todo o conjunto dos acidentes necessários para que ele se produza. Por exemplo, um sujeito foi atropelado na esquina. Por que ele estava ali? Não tem uma ciência que estude, que articule uma coisa com a outra. No entanto, é esta articulação que compõe o fato concreto. O sujeito só foi atropelado na esquina porque ele estava ali. Existe um meio científico de você articular a causa de ele estar ali com o atropelamento? Não tem nenhuma ciência que estude isso. Tá certo? Portanto, por esse exemplo você entende, nenhuma ciência estuda um fato concreto. Ora, se nenhuma ciência estuda um fato concreto, nenhuma ciência tem explicação para um fato concreto. Só tem para aspectos seletos do fato. Se você pega o milagre e já seleciona, né, o fato de acordo com aquilo que nele tem explicação científica, o que não tem, você não está estudando um fato concreto, você está estudando somente uma diferença entre dois ângulos de visão. E com isso nunca se vai chegar a coisa nenhuma. Tá certo? Então, o estudo dos milagres teria que aprofundar na questão do fato concreto. O mundo concreto continua sendo o mundo em que a gente vive. Concreto ou corpóreo, como ele chama. Ele é concreto porque ele é feito de vários andares e de vários aspectos que recaem sobre a coisa. O nome acidente, substância e acidente, na terminologia aristotélica, o termo acidente significa cair sobre, cadere, cair sobre. São coisas que recobrem os entes e também os eventos. O prestar atenção ao mundo concreto, que não é redutível a nenhuma ciência, ao objeto de nenhuma ciência. Nenhuma ciência estuda o mundo concreto, o mundo corpóreo, estudam recortes quantitativos e, no caso da física e matemática, o professor Wolfgang Schmidt chama isso de mundo físico. Esta caída, esta descida de nível, é o que o professor Olavo e o professor Wolfgang Schmidt estão chamando a atenção para que, olha, isso não constitui a realidade integral. A realidade é feita de mais coisa e até a investigação desses recortes quantitativos acabam, no final das contas, apontando para a necessidade e para a existência como que gritante do mundo corpóreo. A ciência que mais se aproxima do estudo do fato concreto é a ciência da história, onde você, às vezes, por testemunhos, por documentos, você consegue reconstituir a rede inteira de elementos essenciais e acidentais que produziram um determinado fato. Eu cito como exemplo
a derrota de Napoleão em Waterloo, em que ele incumbiu um determinado general de perseguir uma tropa inimiga que estava em retirada. E a tropa inimiga deu a volta e voltou para o campo de batalha, e ele não percebeu. Em vez de ele voltar, ele continuou seguindo os caras, de maneira que quando ele os alcançou, era tarde demais. Nós entendemos isso. Esse general chama-se Grouchy. Por que Grouchy fez isso? Você precisa estudar toda a vida dele para entender. Não, era um homem, não era um mau soldado, mas era um homem rotineiro, ele não tinha imaginação, etc, etc. E daí você até entende por que o sujeito agiu como agiu e quais foram as consequências da sua ação. Não tem nenhuma outra ciência que chegue a vamos dizer, a esse nível de detalhamento. Nem mesmo a psicologia chega a isto. A psicologia também estuda generalidades e não fatos concretos. Existem técnicas que estudam isso. Psicoterapia é uma técnica e não uma ciência. Então, através de uma psicoterapia, de uma anamnese e tal, você pode chegar a entender o processo, vamos dizer, de uma conduta humana em particular. Mas você precisa espremer o fato sob todos os seus ângulos para obter, vamos dizer, a interconexão entre os vários fatores que contribuíram concretamente para que ele acontecesse, inclusive fatores acidentais. Mas, então, por exemplo, essa menina que foi lá procurar o Padre Pio, muito bem, ela foi procurar o Padre Pio no dia que ele estava lá. Né? Se não encontrasse o Padre Pio, não teria acontecido nada. Tá certo? Vamos supor que o Padre Pio estivesse naquele momento atendendo uma fila de 500 pecadores no confessionário. Né? A menina podia desistir e ir embora. Quer dizer, então, você tem esta arte da narrativa, ela tem que ser aplicada meticulosamente a todos os passos do acontecimento denominado miraculoso. Aí você começa a entender o encadeamento e ver em que o acontecimento miraculoso se distingue de outros fatos. Porque existe uma intervenção que articula o conjunto daquilo como uma narrativa dotada de sentido. O milagre diz alguma coisa. Né? Só você entendendo o sentido do acontecimento, aí você entende a diferença entre o milagre e o acontecimento não miraculoso. Fora disso, não, você vai definir o milagre negativamente apenas como uma coisa que não tem explicação científica. O que é totalmente absurdo. Né? Esse critério serve para qualquer... Por exemplo, por que nós estamos aqui hoje? Está entendendo? Você está aqui por um motivo, ele está por outro, ele está por outro, ele nem sabia que ia encontrar esta gravação aqui. Existe alguma explicação científica para este fato aqui? Não. Existe uma explicação histórica, se você reconstituir todos os passos. Então, eu acho que o milagre é, em primeiro lugar, um problema da ciência histórica, não da medicina ou da fisiologia, tal, isso é tudo absurdo. Porque se você disser que as ações de Deus não têm explicação, você está dizendo que Deus age de maneira arbitrária. Ele não age de maneira arbitrária, ele age de maneira sobre-humana, quer dizer, de maneira que transcende a capacidade da mente humana, mas que é, na verdade, mais inteligível do que os nossos pensamentos. Isso é um elemento fundamental da doutrina. Deus é simples. Não existe, não tem complexidade em Deus. Então, isso quer dizer que o que Deus faz tem muita razão de ser, tem mais razão do que nós podemos entender. Então, algo dessa razão, algo dessa racionalidade que está implícita ali, você tem que poder pegar. É preciso restabelecer toda a intercomunicação humano-divina para daí você começar a entender algo. E daí você começa a perceber que o milagre é supremamente inteligível, mais inteligível do que qualquer fato da ordem natural. A ordem natural é enormemente complexa. Nela entram elementos de acaso, de absurdidade, que jamais terão explicação. Tá certo? E no divino não tem nada disso. Então, em vez de você relegar um milagre para o ininteligível, você precisa dizer, não, isso aqui é mais inteligível do que os fatos da ordem natural e do que os da ordem social, nem precisa falar, nem precisa dizer. Então, buscar a inteligibilidade, tá certo, do milagre. Você não precisa ir para eventos, assim, supostamente ou alegadamente miraculosos, para atestar que a realidade é composta, os entes e a realidade são compostos de diversos andares ontológicos que constituem o ente e o fato em si. Eu dou um exemplo de uma ida ao cinema. Se alguém te pergunta por que você foi ao cinema, respostas inteiramente satisfatórias são do tipo eu gosto do ator,
o assunto me interessa, minha namorada vai me matar se eu não for ao cinema, se eu não for junto com ela. E para o ouvinte, essas são respostas que satisfazem plenamente a curiosidade, porque perfazem a integralidade do ato e do evento e da ida ao cinema. Agora, o que as ciências particulares podem estudar desta ida ao cinema? Por exemplo, a física, o que poderia estudar? Num certo nível, quais são as leis da gravidade que estão em jogo na hora que você desce o elevador para chegar na rua e caminhar? O que a ciência da economia pode dizer a esse respeito? Bom, as trocas econômicas que foram feitas ali no táxi, o quanto você pagou, a bilheteria do cinema. Esses são recortes que estão no ato também, mas que fazem como que a condição do ato, do evento, e não explicam o que foi o evento e muito menos por que ele ocorreu. A classificação pode ser feita a partir de um interesse que é externo ao fato. Mas existem fatos onde esses três fatores se interpenetram. Por exemplo, a menina se deslocou até San Giovanni Rotondo, onde estava o Padre Pio, por meios naturais. Tomou um carro, um trem, qualquer coisa, por meios naturais. O demônio pode ter interferido várias vezes no trajeto, retardando, atrasando, fazendo produzir desencontros, etc. E por fim se produz o milagre. Então tem aí o natural, o sobrenatural, o preternatural, o natural, o divino, o diabólico, tudo misturado. A vida é assim. Na vida as coisas estão sempre misturadas. A classificação da doutrina é uma classificação genérica. Quer dizer, o plano no qual a doutrina está falando não é o plano do fato concreto. Portanto, a doutrina em si não pode oferecer nenhuma explicação a nenhum fato concreto. Está entendendo? Se você é católico, você então aceita a doutrina, diz que determinados fatos foram produzidos por uma intervenção divina. Isso é uma explicação? Ainda não. Isso só vai cair na classificação daqueles fatos que não têm explicação científica. Você precisa reconstruir o diálogo humano-divino que houve ali. Então, quando houve um milagre, mas houve uma prece que precedeu o milagre. A prece foi produzida, foi feita de determinada maneira, em determinado momento, etc, etc. Tudo isso faz parte da história do milagre. Está entendendo? Ou a famosa escada que tem no Novo México, na igrejinha do Novo México. Os padres precisavam da escada, não tinham dinheiro para fazer, rezaram e apareceu um sujeito totalmente desconhecido que construiu uma escada com uma madeira que não existia no México, que até hoje ninguém sabe onde existe aquilo, e uma escada que desafiava totalmente a lei da gravidade e que está em pé até hoje. Em seguida o homem desapareceu, foi embora e nunca mais apareceu. A história inteira precisa fazer, porque se disser, olha, apareceu aqui uma escada que desafia a lei da gravidade. Bom, pode ser um grande cientista, o Nikola Tesla chegou lá e inventou um negócio, pode ser isso. Tá certo? Mas eu digo, e a prece? A coisa aparece em resposta a uma prece. Quer dizer, o homem que chegou, ele sabia que estavam rezando pedindo aquilo. Está entendendo? E ele tinha a resposta. Então precisa contar a história inteira. Por isso que eu digo, a única abordagem correta, inicial da coisa tem que ser a abordagem histórica. Na integralidade do fato, um fato integral, qualquer fato que seja, você tem todas as camadas ontológicas, apesar de as ciências particulares estudarem recortes já previamente definidos, que, se por um lado não são um ato, por outro lado constituem também um ato, ou as condições para o ato. São como que condições materiais que possibilitam e preparam qualquer evento. E daí está a infertilidade de você atacar qualquer fato que seja com as ferramentas puras de uma ciência ou de outra em particular, porque elas estão enfocando diferentes aspectos que estão no ato, mas não constituem um ato. E você usar este recorte quantitativo e as leis que você descobre a esse respeito para negar o fato como uma integralidade, esse é o absurdo que a filosofia moderna tem feito, não só com relação aos milagres, mas com relação aos fatos mais corriqueiros possíveis. O Sócrates já vinha reclamando disso, se eu não me engano, no diálogo no Mênon. Ele, ao falar de por que ele se deixou prender, ele responde, olha,
Uma coisa, um lugar onde você não vai achar resposta para isso é no movimento dos meus tendões que fazem os ossos se moverem. Bom, isso tudo são condições para o evento, mas não constituem um evento, que é feito também de uma entrega moral, valorativa, que ele percebeu muitas mais coisas que estão compondo toda aquela cena, todo o entorno da cena. Se esta esquizofrenia já é feita filosoficamente na entrada da modernidade com relação a atos ordinários, imagina então atos alegadamente extraordinários, que têm uma fonte supostamente mais integral ainda, que falam para toda a inteligência e todo o livre-arbítrio humano. A história que levou a pessoa a fazer uma oração, pedindo por uma intercessão divina, a recepção daquele favor divino, a gratidão que acompanha depois o milagre, a peregrinação, a ida, a sede de todo beneficiado por um milagre, de ir às últimas consequências. Os familiares próximos, mesmo de outras religiões, é comum ver nesses documentários, levam as pessoas até o Vaticano, vão para os tribunais eclesiásticos e procuram investigar o assunto no seu cheio, em tudo o que pode fazer parte daquele evento. An authentic miracle is incomparably more than simply an event that transgresses what we take to be a law of nature. It has a meaning, a significance of its own, which in fact relates to the raison d'etre of human existence. For whether the miracle be ascribed to God, or to his angels, or to the agency of a saint, it bears reference in one way or another to the spiritual quest, the sphere of religion. The very circumstance that miracles present themselves to our gaze as something supernatural is expressive of this fact. In sum, miracles have a role to play in the quest of God. They pertain to the life of religion, and most assuredly, the history of Christianity, from the days when God himself walked upon the earth down to the present time, bears out this fact abundantly. É esquisito hoje em dia você ver de um detrator da possibilidade dos milagres, de um materialista, digamos assim, chamemos assim, ele acusa o fiel ou o crente de ter uma predisposição para a crença em coisas ou inexplicadas, ou miraculosas, ou eventos extraordinários. Ora, se fosse verdade isso, você teria em cada crente, em cada fiel, um testemunho quase que diário de 2, 3, 4 milagres. Se ele já tivesse a predisposição psicológica de ver em tudo a atuação direta e primeira da causa primeira e não de causas segundas, ele estaria todos os dias dizendo, olha, eu peguei um táxi e foi milagroso, eu dei uma aula e foi milagroso, enfim, né? E você não vê isso. Essa predisposição, essa suposta predisposição psicológica, ela simplesmente não se manifesta com a quantidade que seria requerida para favorecer a tese do materialista. E, ao contrário, quando se alega um fato como miraculoso, ou com uma possibilidade ainda de um milagre, as atitudes do fiel e do materialista, mesmo que cada um tenha alguma predisposição para puxar a sardinha para a sua brasa, porque você diz, o materialista diz, o fiel tem uma predisposição para ver milagre em tudo. Bom, o ateu, o materialista, tem a predisposição contrária, ele vai negar o milagre em tudo. O fiel tem uma abertura que não está disponível para o materialista. O materialista, antes da investigação, ele já tem a resposta. O veredito dele é, não pode ter sido milagre. O fiel pode investigar e, dependendo da religião, a nossa religião diz que você tem que investigar aquilo até as raias da virulência, como costuma acontecer nos tribunais eclesiásticos. As pessoas separam as pessoas que testemunharam o milagre das suas famílias, do seu entorno, deixam isoladas. Isso aconteceu com o milagre de Lourdes,
né? As pessoas que testemunharam aquilo de primeira mão são isoladas da sua comunidade, são postas assim, sob a máxima suspeição possível, todas as possibilidades são investigadas, sugestão, alucinação, fraude, tudo isso é suposto como possibilidade. Isso tudo faz parte do arcabouço psicológico prévio que está disponível tanto ao ateu, materialista, quanto também ao fiel. Mas o fiel está aberto a uma outra possibilidade. Olha, tem uma hora que é possível que você veja a realidade integral se manifestando naquele fenômeno. E aí não dá para negar mais. Essa possibilidade está fechada para o ateu. Ele já tem a resposta de antemão. Na vida do crente, do fiel, não é que tudo seja milagre, mas Deus constituiu as coisas como criação mesmo. Então ele deu alguma autonomia para as coisas. E é o que suportam a inteligência humana. E este suporte à inteligência humana não é negado, ao contrário, ele é utilizado na própria intelecção de um fato miraculoso. Quer dizer, vai além daquilo. Não é que você esteja negando aquilo, vai além daquilo. Você vê aquele caso, por exemplo, do Dr. Castañón, aquele médico neurofisiologista boliviano, ateu, que foi estudar o caso de uma hóstia. Tá certo? A hóstia caiu no chão, e a instrução dada aos sacerdotes é se a hóstia caiu no chão, você deposita num copo d'água e espera ela dissolver. Daí você joga a água fora, não tem problema. Você não pode jogar ela fora enquanto ela está inteira. E o padre botou aquilo no copo e começou a aparecer um líquido vermelho. Daí ele, por curiosidade, chamou o doutor Ricardo Castañón e falou: o que seria isso aqui? O doutor Castañón pegou a hóstia e foi examinar e viu que aquilo era sangue mesmo. Ele levou para vários laboratórios para examinar, pegou os melhores laboratórios do mundo. Não dizia que aquele sangue vinha de uma hóstia. E um dos técnicos que examinaram, que é um sujeito, esqueci o nome dele agora, mas é um laboratorista de fama mundial, disse: olha, isso aqui é o seguinte, isso aqui é o sangue de um paciente que morreu um trauma. Ele sofreu horrivelmente antes de morrer. Agora, o mais estranho de tudo é que essas células de sangue estão vivas. Bom, você teria que contar por que essa hóstia caiu no chão. Por que ele chamou o Dr. Ricardo Castañón e não outro? Você teria que pegar todo o encadeamento dessa coisa. Daí começa a fazer sentido. Daí você entende que é uma linguagem, que é uma mensagem, que é algo que está sendo dito. Não é isso? Para isso você precisa articular a narrativa, vamos dizer, buscando a unidade entre fatos aparentemente desconexos, entre os elementos essenciais e acidentais, que é como se faz, por exemplo, num nardo romance ou num livro de história, biografia, sei lá, de Napoleão Bonaparte ou de qualquer outro. Só assim você terá o entendimento do que é o milagre. Mas isso, na verdade, escapa às discussões usuais sobre o milagre, porque tudo que eles fazem é chamar lá um grupo de médicos, fisiologistas e dizer: tem explicação científica? Não tem. Então, um vai chamar isso de milagre, o outro vai chamar de desconhecido e, como diz Moreira da Silva, até hoje ninguém sabe quem morreu. Eu garanto que foi ele, garanto que fui eu. Né? E fica essa dúvida eterna, que não resolve nada. Então, eu acho que o estudo dos milagres tem que começar de uma maneira totalmente diferente, pelo aspecto, pela narrativa histórica, com todos os seus detalhes. Né? Há uma preocupação muito grande da procura por médicos não católicos e muitas vezes ateu, agnóstico, de todos os campos possíveis, às vezes até anticatólicos, com uma vida pública até anticatólica. Médicos, isso acontece muito. E é um testemunho que a gente ouve muito desses especialistas, de que eles não encontram uma resistência, um ceticismo tão grande quanto nos tribunais eclesiásticos à investigação da suposta miraculosidade de um ato, de um evento. Ele se dava por satisfeito, eu vi outro dia um médico que se declarou ateu, ele se daria por satisfeito 3 ou 4 passos antes, e mesmo assim o tribunal eclesiástico foi às últimas consequências e prosseguiu em novas fases, com novas investigações, que ele mesmo disse que a comunidade científica já se daria por satisfeita um pouco antes disso.
Bom, eu acho que o mais óbvio, o mais fácil de confirmar são os corpos incorruptíveis. Existe uma autora americana chamada Joan Ball Martinez. Ela escreveu vários livros a respeito dos milagres. Quer dizer, um imenso repertório de milagres. E tem um livro dela sobre os corpos incorruptíveis. É uma lista enorme. Não é exaustiva a lista, mas é exemplos. Não é isso? Segundo, os milagres eucarísticos, como esse do Dr. Ricardo Castanho, são milhares, isso aí não acaba mais. Né? Se você pensar bem, os milagres acontecem em tal profusão que eles se tornam inabarcáveis. Os milagres que contêm um elemento profético, como o de Nossa Senhora em Fátima, onde ela diz, vai acontecer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e tudo acontece exatamente naquela ordem. Você dizer, isso não tem explicação. Como não tem explicação? Você acha que Nossa Senhora disse uma coisa qualquer? Né? Ela chutou no espaço? Ela não tem razões para dizer isso? Ela não tem uma compreensão do processo histórico superior à que você tem, superior à que os historiadores têm? Né? Isso quer dizer, em vez de você procurar no evento miraculoso, vamos dizer, uma fonte de inspiração que te ajude a enxergar, não, você tapa os olhos para aquilo. Se você não tem, vamos dizer, a hipótese de uma inteligência sobre-humana que está dirigindo os fatos, você só tem duas alternativas. Você levará o seu trabalho de inteligência humana até um certo ponto e dizer, daqui para dentro eu não entendo mais. Isso é o máximo que você pode fazer. Mas se você permitir que a inteligência divina te esclareça, você acaba entendendo o processo histórico com uma profundidade que as pessoas não chegam a pegar. Então você precisa juntar as fontes do conhecimento e a inspiração do Espírito Santo é uma coisa básica. Se fosse o caso, por exemplo, do testemunho da dança do sol no Milagre de Fátima, você poderia levar câmaras fotográficas e filmar o evento lá. Quer dizer, o evento não é só isso, mas aquela dança no sol é um componente essencial que compõe o milagre todo. Mas você vê que ali Nossa Senhora está falando de toda a história, está fazendo um prognóstico para frente, relatando o que vai acontecer caso as pessoas não se convertam e etc. Isso tudo faz parte do milagre. Ter acontecido com pastorinhos, com crianças, ter chamado a atenção, como é que 3 crianças conseguem convencer, em alguns meses, 70 mil pessoas para comparecerem num lugar e testemunharem um fenômeno que é também da ordem natural. Quer dizer, o milagre não é só aquilo que aconteceu quando as 70 mil pessoas estavam lá. É toda essa história. With the rediscovery of the higher ontological strata, corresponding, as we have noted, to anima and spiritus, it will once again be understood that miracles, insofar as they derive from supracorporeal realms, can be profoundly significant. Not all miracles, of course, are on a par, and one needs in particular to recognize that the highest, evidently, are those which proceed directly from God Himself. But even lesser miracles, of whatever kind, have undoubtedly a role to play in the spiritual life, unacknowledged though it may be. Generally speaking, it seems that a religion void of miracles is somehow impoverished, somehow incomplete. And let us not forget, finally, that the goal of authentic religion, which cannot but transcend our finite conceptions, constitutes perforce the greatest miracle of all. As opções que a gente tem ao falar do mundo, dos fatos, corremos o risco de cair em 2 extremos. Um extremo é uma instabilidade sem regras. Será que o mundo mostra alguma regra? Será que existe causalidade no mundo? Ou é tudo um caos total e sempre? O outro lado da moeda, o outro extremo da possibilidade, você descobriu as constâncias, quais são e porquê, e não há rompimento possível dessas constâncias que você observou. Essa segunda atitude, que é muito comum hoje em dia, apesar do cientista se dizer
aberto sempre a novos fatos, são sempre fatos menores do que a sua capacidade, nunca maiores do que a sua capacidade, do que a capacidade da sua ciência se vê investida para investigar. Então, entre esses dois extremos, da total aleatoriedade do mundo, uma variedade sem fim e uma inexistência total de regras, até um rigorismo absoluto, uma mente sã deve se pôr no meio do caminho. A total aleatoriedade significaria dizer o seguinte, Deus não criou as coisas, ele está sempre, tudo o que acontece são intervenções diretas dele. É claro que ele sustenta as coisas todas, mas ele deu alguma autonomia para as coisas, são as chamadas causas segundas. Mas, às vezes, essas causas segundas podem, eu não diria ser rompidas pela invasão da causa primeira. Ao contrário de serem rompidas. Quando a causa primeira, que é o próprio Deus, interfere no curso, entre aspas, regular das coisas, no curso das causas segundas, aquilo, para uma mentalidade mais sadia e aberta realmente ao acontecer, aquilo, longe de negar, aquilo vai completando a sua inteligência e abrindo para a inesgotabilidade do ser. Sempre há coisas novas em planos diferentes que podem acontecer. Os milagres dos santos da Igreja Católica são os fatos mais bem comprovados da história. A discussão usual a respeito do milagre é baseada em definições toscas e conceitos totalmente inapropriados. Não existe ainda um critério científico para o estudo dos milagres. O primeiro desses critérios teria que se basear na seguinte observação. Se você pega do milagre somente o seu efeito físico final, então ele pode ser semelhante a muitos outros fatos. Por exemplo, se ele tem um câncer e curou do câncer. Tem milhares de tipos de cura do câncer diferentes. E ele só seria diferente dos outros pela sua suposta causa. Quer dizer, você teria uma causa divina, em vez de ter uma causa patologicamente explicável pela fisiopatologia. Ora, então o milagre só se diferencia de outros fatos do mesmo teor pela sua suposta causa. Então, quando dizem que há uma causa desconhecida, uns proclamam que é um milagre, outros proclamam que é apenas uma causa desconhecida. Então, isso aí tudo corresponde a dizer rigorosamente nada. It is easy enough to verify the reality of the supernatural. All one needs basically are ordinary eyes that see. To understand the significance, the raison d'être of miracles, on the other hand, is harder by far. For this requires that we transcend the worldview of our day. There are inherently 4 steps. First, the recognition that the contemporary worldview, which officially perceives the world to be, quote, made of fundamental particles, is actually false. That the objects we perceive do not, in fact, reduce to an aggregate of so-called particles. This recognition is what I term the rediscovery of the corporeal world. The second step consists in the perennial realization that the corporeal world itself
constitutes but the lowest stratum of the integral cosmos, which proves in fact to be trichotomous, breaks namely into three ontological strata, of which the corporeal constitutes the lowest. The third is the rediscovery of a profound correspondence between the cosmos or macrocosm and man, the so-called microcosm. For even as the corporeal plane in the cosmic trichotomy corresponds to corpus in the corpus anima spiritus ternary constitutive of man, so do the two higher strata of the integral cosmos correspond in ascending order to anima and spiritus. And this brings us to the fourth and final recognition, namely that in the cosmos as well as in man, the given trichotomy proves to be hierarchic, which is to say that the higher holds primacy over the lower. For the corpus anima spiritus ternary, this means in concrete terms that anima trumps corpus, soul has dominion over body, and spirit has power over soul. The decisive fact then is that a corresponding hierarchic order applies to the integral cosmos. Let us then consider ordinary miracles, that is to say, miracles not wrought directly by the will of God. One sees now that such miracles appear supernatural only so long as one fails to recognize the tripartite cosmic hierarchy. They appear supernatural thus, so long as we humans remain subnatural, in consequence of what theology refers to as original sin. And that, to be sure, is why saints manifest a certain aptitude for the miraculous, to the extent, namely, that they have overcome the effects of original sin and thus regain the plenitude of human nature. They have the capacity to override the forces of nature emanating from the corporeal plane, and can do so, in fact, from two levels, from the psychic or the spiritual. O milagre tem que ser estudado não somente no seu efeito físico final, mas na totalidade da sua história, desde o início. Por exemplo, eu cito o caso daquela menina que não tinha pupilas e que foi lá no Padre Pio rezou e ela passou a enxergar sem pupilas, o que é, pela fisiologia, impossível. Tá certo? Então, por que ela foi lá? Esse é o primeiro ponto. Por que ela tinha de ir lá e não em outro lugar? Então, você tem que contar a história com todos os seus componentes. E aí você percebe que o milagre tem uma linguagem, que ele diz alguma coisa. Que ele é uma história dotada de sentido. E só aí você o entende. Fora disso, você o reduz, vamos dizer, a uma concepção materialista e em seguida, como é que você vai tirar uma explicação miraculosa de uma coisa já definida materialisticamente? É impossível. Então, fica num circuito fechado. Então, o que eu acredito é que é preciso fazer uma fenomenologia do milagre, né, com todos os seus componentes. Por exemplo, os corpos incorruptíveis de tantos santos, São João Maria Vianney, São João Bosco, etc., etc., que passa séculos, os corpos são absolutamente intactos. Isto só acontece com santos da Igreja Católica. Não tem mais nada que se pareça com isso no mundo. Não tem no budismo, não tem no hinduísmo, não tem parte alguma. Então, até por efeito estatístico, você vai dizer, bom, deve ter uma causa comum a todos estes acontecimentos. Qual é a causa comum? Bom, você precisaria investigar a vida inteira do cidadão. Só aí, vamos dizer, a incorruptibilidade do seu corpo começaria a fazer sentido. Agora, se você pegar somente o fenômeno físico de um corpo incorruptível, o que você vai extrair daí? Quer dizer, é uma causa desconhecida.
o que é um milagre? Eu diria que é a irrupção no comum do sobrenatural, de modo a não deixar dúvidas quem é o autor, qual é a mensagem e como que aquilo não nega a expectativa da doutrina, a expectativa moral das pessoas que estão envolvidas na religião, mas a estende. Vai na mesma direção, mas fala mais, devido à sua fonte. É uma fonte superabundante. The distinction between Christ as revealed to us in Scripture and tradition and the so-called historical Jesus has no foundation on either basis and constitutes, in fact, one of the pernicious misconceptions pivotal to the modernist assault upon the Church. Millions among the faithful have been misled by the implicit argument that the supernatural and the miraculous pertains merely to the official as opposed to the historical Jesus. The point is that once this dichotomy has been accepted, it is but a small step to relegate the former to the realm of pious imagination and declare the historical, as conceived by heretics and non-believers, to be the true, the authentic Jesus. One needs to understand that the existence of the supernatural is not only essential to Christian doctrine, but has in fact been demonstrated again and again for all to see, ever since Jesus walked upon the earth. Century after century, the Church has brought forth saints who could demonstrably work miracles, from healing the incurable or foreseeing future events to such wonders as bilocation. One need but to recall St. Padre Pio of our time, in whose life such happenings were almost commonplace and witnessed by thousands. To deny, moreover, that Christ himself was capable of miraculous actions would hardly deserve a reply if it were not for the fact that nowadays even men of the cloth have succumbed all too often to notions of that kind. Uma abertura maior para a possibilidade do milagre na cabeça das pessoas só seria possível se a gente conseguisse restaurar alguma cosmovisão mais integral e menos reducionista, como é o caminho que eu acredito que não seja o da ciência moderna. É a interpretação filosófica que muita gente dá ao que a ciência moderna tem feito. Então, se a gente recuar para problemas filosóficos que já foram resolvidos e que hoje em dia se levanta de forma até pueril, para quem conhece as soluções que Aristóteles, São Tomás de Aquino, João de São Tomás dão a determinados problemas sobre se existe ou não mundo exterior, o quanto eu posso confiar nos dados do mundo exterior, isso é um tema de debate acaloradíssimo hoje em dia na academia. Eu outro dia mesmo escrevi um negócio, falei, olha, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu descobri que eu tinha uma paixão por entender o sofrimento humano. Mas era o sofrimento humano concreto, real, que não cabia em nenhuma das ciências existentes. Não era sofrimento psicológico, sofrimento fisiológico, sofrimento econômico. Os nomes das disciplinas pegam aspectos abstrativos que, na verdade, não existem. Eu queria entender o sofrimento humano na sua realidade concreta. Isso não correspondia ao interesse por nenhuma disciplina ou ciência em particular. E eu acho que isso deveria ser uma característica constante da filosofia, se a filosofia não tivesse se transformado também numa profissão especializada. Michael Dummett diz, a filosofia é uma disciplina para quem gosta de argumentos abstratos. Fala, bom, então eu não sou filósofo, eu odeio argumentos abstratos. E você vê que grandes filósofos não se interessaram por argumentos abstratos de maneira alguma. Alguns se interessaram, mas outros não. Eles estão interessados na realidade concreta. Então, claro, você vai ter que usar vocabulário abstrativo, sem dúvida.
Mas ficar trocando argumentos abstratos, isso é coisa de um menino de ginásio. Um defende uma tese, outro defende a outra. Você faz um debate ginasial. Né? Eu digo, isso não é filosofia, isso é apenas retórica, a arte da discussão. Os grandes filósofos não se interessam em provar coisíssima nenhuma, eles estão interessados em explorar a realidade. As provas vêm muito tempo depois. Os discípulos, epígonos, produzem provas. Né? Quer dizer, ele está interessado na descoberta e não na prova. A prova é sempre secundária. Não é isso? Se reduz a filosofia a uma troca de argumentos abstratos, então acabou a filosofia. Só pode haver argumentos abstratos em torno de fatos já conhecidos. Parece que as pessoas não estão vendo, no seu dia a dia, todos os outros andares que constituem os efeitos ordinários que acontecem diante da gente, por causa de um viés cientificista que nos encoraja a só dizer que está acontecendo aquilo que é captável dentro de instrumentos ou teorias. Enquanto tem muito mais coisa acontecendo. Numa maçã vermelha tem a vermelhidão, tem a essência. Apesar disso não ser rastreável pelas ciências matematizantes, né, pela física moderna. E um milagre, ele é composto de algo, de uma quantidade de escalas ontológicas muito maior ainda do que os fenômenos ordinários. Talvez através de um milagre que remete a todos os andares do ser, as pessoas comecem a pensar em como que os seus aconteceres do dia a dia não são totalmente rastreáveis pelo que as ciências particulares estão fazendo. Quer dizer, você tem uma cabeça muito pequena, você é convidado coletivamente a só repetir como crença sua aquilo que é rastreável pelas ciências, e não aquilo que você testemunha com os olhos, e de forma humana mais concreta. Isso sem falar de milagre. A miracle, I would say, is an event which appears to violate what we take to be a law of nature. Whether something is or is not perceived as miraculous depends, therefore, on our scientific beliefs, on our cosmology, one might say. The operation of an iPhone, for example, would have been deemed miraculous in medieval times for the simple reason that it could not be explained in terms of the prevailing scientific conceptions. This rule can, however, apply the other way round. There are indeed facts which seem miraculous to us, but accord with cosmological principles comprehended in pre-modern times. The notion that mankind was steeped in darkness and superstition until Sir Isaac Newton came along to bring light into the world proves to be itself a superstition, one to which our own civilization has fallen prey. When I was young, I traveled the world seeking remnants of pre-modern traditions, enclaves in which an operative knowledge of some ancient sciences may have survived. And I returned with a conviction that there are things in heaven and earth which are indeed not dreamed of in our philosophy. A preparação anterior de um certo povo à vinda do Messias. Ele é morto e 3 dias depois ressuscita. Passa 40 dias aí, conversa com 500 pessoas. Tem eventos que ele fala com 500 pessoas. E isso repercute evidentemente, ao longo de pelo menos 2 milênios. É difícil você olhar para isso tudo, aceitar as narrativas com os critérios históricos, os mais estritos, e não ver que aí tem a própria causa primeira atuando desde a criação, né, até hoje em dia, repercutindo até hoje em dia na inteligência de cada homem que ouve falar de tudo isso ao mesmo tempo. É uma narrativa inteira, composta de testemunhos que abrem a inteligência do homem, em vez de fechá-la.
The most important miracle in the history of mankind is the fact that God took flesh and was born of the Virgin Mary. It trumps all other miracles by an infinity, one could truly say, and inaugurates a religion of which no human mind could so much as have conceived. Um episódio que eu gosto demais no Evangelho é quando João Batista está na cadeia, ele manda os discípulos perguntar para Jesus: você é o Messias ou nós temos que esperar um outro? O que Jesus responde? Vocês vão para João Batista e contem o que vocês viram e ouviram. O que é isso aí? É o fato concreto, é. Ele não dá uma resposta doutrinal, ele apela ao quê? Até o método científico, é? Então, assim, é o que nós vimos e ouvimos. E toda investigação, todo desejo de conhecimento surge disso, daquilo que você viu e ouviu. O conhecimento começa com o espanto, com a estranheza de Aristóteles. Quer dizer, tem um fato e você não está entendendo o fato. Se não houvesse fatos estranhos, nós não teríamos nenhuma capacidade de investigar.